O programa desta segunda-feira recebe o dentista Marcelo Quintela, que é coautor do livro. Ele tem um título que chama a atenção: Nos Abismos da Esperança. Nos Abismos da Esperança tem relação com o fato de que a gente acabou se percebendo indo até limites máximos assim de impossibilidade de resolver problemas de vulnerabilidade infantil. Então, crianças em alto grau de abuso, alto grau de exposição à violência, orfandade de pai e mãe, refugiadas de guerra, crianças consideradas feiticeiras e por isso espancadas, torturadas, violentadas, abusadas, estigmatizadas, o maior bullying que eu já vi em toda a minha vida, e crianças escravas. A gente foi lidando com isso não começou de uma hora para outra, mas foi crescendo à medida que a gente foi tomando experiência naquilo. Isso tem a ver também, Alex, com o pessoal ir apoiar a causa. Toda a verba do livro vai ser revertida para construir playgrounds pelo campo de refugiados lá em Uganda, no qual a ONU tem conosco um orfanato. É a ONU. E eu queria que você falasse das tuas experiências particulares, né? Imagino que tenha muita coisa que talvez não tenha sido possível colocar no livro. Então, veja, tem muitas ONGs, eu não vou me referir especialmente a nenhuma, e não vou dizer que isso é a situação de todo mundo, nós mesmos temos uma ONG, mas que gostam de manter o esquema da miséria e da tragédia, porque a tragédia vende. Para ter conteúdo para mostrar, né? Claro, para que então mostrar a necessidade está aqui, e aí fazem girar a roda do mercado da solidariedade. Tristemente, é um mercado também, porque as pessoas investem naquilo, e daí se aquilo pode ser mal utilizado, se não existe reverência pela causa na qual se está envolvido. Agora, no transcurso desse tempo, eu estou lá desde 2010, Alex, é como você disse de fato. Eu tenho coisas que a gente não pôde escrever, eu vi coisas que nunca gostaria de ter visto, eu participei de missões de resgate que deram errado, tem histórias que não podem ser contadas, mas tem muitas que são contadas e que começam tristes, mas a gente vira o jogo. Nós chegamos num vilarejo uma vez que tinha uma menininha com uma corcunda nas costas, a Emília, ela tinha uns 5 aninhos só, então ela não conseguia andar, ela tinha as pernas atrofiadas por nunca ter andado, parece que ela já nasceu com aquele edema que comprimia as vértebras e por isso ela tinha dor se ela pisasse no chão. Chegamos lá, ela só sabia se locomover nas costas dos adolescentes. E aí eu tentei colocá-la de pé, naquele meu sufoco de vamos ver se isso aqui é só uma fisioterapia. E ela, sim, como uma geleia, se esfacelava no chão. E a mãe então disse: não adianta, eu fiz isso até agora e não adianta. Então aquela dor, a gente não sabia o que fazer, eu ficava mexendo nela, procurando entender, ela chorava. E aí a gente conseguiu um hospital no norte do país, na Nigéria, um hospital escola no norte muçulmano, o sul é cristão, onde a gente trabalhava. E ali detectaram que ela tinha tuberculose óssea, e ela foi operada. Quando ela foi operada, eles nos avisaram: andar ela não vai, mas pelo menos a dor nas costas acaba. Então, no ano seguinte, quando a gente voltou, foi das coisas mais lindas, porque ela veio correndo para um abraço. Quando nos viu de longe, assim, correndo e mancando e correndo, anda toda tortinha, mas as pernas já mais grossas, e eu a vi assim andando com as outras crianças. Veja que a própria infância foi a fisioterapia, né? Uma criança sem dor, à medida que ela vê as outras crianças correndo, ela tem o anseio de correr também, e a gente já viu 2 anos depois, foi o tempo de ter essa alegria. E eu lembro eu andando de mão dadas com ela, Tatiana também estava lá, e ela foi mostrando tudo. Então essa história está no livro, histórias semelhantes estão no livro. O livro é para ver se nós mesmos ah, temos outras perspectivas sobre as próprias tragédias pessoais. Todo mundo tem limitações graves, todo mundo tem impossibilidades, todo mundo, pô, daqui por diante não dá mais para mim.
E eu percebi que se a gente não desiste, se você segue, você talvez não consiga tudo de fato, mas você consegue mudar muitas realidades suas, da sua família, dos seus empreendimentos, das suas perspectivas de vida. Daí que o livro ele tenta dizer para as pessoas, ainda que você chegue assim no precipício, é possível construir uma ponte ali e você continuar. Essa é a ideia. Vocês têm um período determinado: "Olha, a gente precisa ficar tanto tempo aqui", aí vai para uma outra localidade, ou depende do andamento do trabalho? Como é que vocês planejam essa mudança de locais, na África especialmente? Essa mudança, na verdade, Alex, nunca foi planejada. Quando a gente chegou na Nigéria e vimos um monte de desgraça infantil, a gente pensou: "Nunca mais vamos sair daqui, é aqui para sempre". Eu fui resgatar uma jovenzinha que acabei deixando, porque os caras nos ameaçaram com os facões, e aí isso me provocou, assim, um tumulto íntimo, que eu falei para todo mundo: "A gente não vai mais sair daqui". Nos tornamos uma ONG com representação estadual e federal lá, com uma camiseta, uma logo, uma carteira, uma identidade. Onde a gente chegava, nossos monitores davam de fato carteirada no pessoal que sequestrava criança. O Brasil tem seus próprios problemas, o Brasil tem suas próprias mazelas, o Brasil tem sua própria África. Eu fui em muitos lugares no Brasil, tem gente que pensa que a gente começou fazendo na África, isso não existe. Ninguém vai para a África antes de estar no Brasil, assim, com o coração totalmente entregue ao voluntariado. Logo que me formei, fui para os indígenas amazônicos e me mantive indo, e fui para o sertão, e fui para todo lugar. Eu não tenho currículo humanitário, eu vou fazendo. Nunca parei para pensar a dimensão do que estava fazendo. Eu sempre pensei na próxima criança, na próxima necessidade, no próximo adolescente, na próxima luta, na próxima missão. E quando me mudei para a Europa, para estudar lá, fiquei 3 anos lá, abri a associação lá em Madrid, por ter a cidadania espanhola, e aí sim, aí os europeus, mais potentes financeiramente, culpados que são com tudo que desgraçaram na África, possuem e ainda o fazem, ainda exploram muito. Então você tem as 2 coisas acontecendo na Europa. Tem as empresas europeias mantendo monopólios, em países africanos, e temos uma grande cadeia de solidariedade também ali. Quando a Europa pensa: "Quem vamos ajudar?", é a África que eles ajudam. É diferente no Brasil, obviamente, que se ajuda o próprio Brasil. Então, lá, eles tentam ajudar até para diminuir o fluxo de refugiados e de imigração. Daí que existem políticas nesse sentido, e a gente conseguiu recurso assim. E por isso, a Nigéria e Senegal passaram a ser melhor cuidados, porque não foram mais cuidados por nós. Por isso nós também migramos para outro país, porque a verdade, Alex, é que os recursos continuaram entrando. A gente continuou ganhando respeito. Eu ia para todo o país europeu para colocar o nosso projeto, assim, para que empresários, pudessem ver e saber se adotariam aquilo. Se você lá adota um projeto, é dinheiro que você não manda para o governo em forma de tributo. E daí eu projetava as coisas, competia com outras ONGs para ver quem conseguia acessar a tesouraria da empresa. Só que a gente já tinha feito um monte, então a gente não tinha projeto no papel. Quando era minha vez de mostrar, eu mostrava o fato de fato. Eu mostrava o que a gente já tinha feito. Eu mostrava o que está escrito no livro antes de no livro escrito estar. E aí a gente projetava as crianças. Então, falei: "Ó, a gente vai continuar lá com vocês ou sem vocês. É que sem vocês vai ser mais difícil". E por isso a gente tinha dinheiro para abrir o orfanato no campo de refugiados em Uganda. Então, respondendo sua pergunta, desculpa a demora, você nunca sabe o próximo passo. O próximo passo depende da próxima porta aberta. Se uma porta está fechada, a gente desvia para outra que está aberta.
Ou se a porta que está fechada é muito importante que você entre, aí a gente começa um sistema de tentar arrombar a porta, né. E foi isso que foi acontecendo até chegar em Uganda. Veja, o povo na seca, sem recurso hídrico nenhum, invadia os latifúndios para conseguir pegar baldes de água do poço. E uma ocasião, eles pegaram vários baldes, mesmo que os capangas do senhor daquele lugar, estivessem ali. Parece que deixavam eles pegarem. E e esse vizinho ao latifúndio viu que os baldes estavam todos prontos, o pessoal só tinha que pular de volta o muro, e os seguranças da propriedade foram virando os baldes, assim, com os pés, um a um, um a um. Então eles deixaram o povo encher, para depois, na maldade, virar. Este vizinho viu, o coração dele ficou, assim, destruído, então ele nos procurou. Eu cedo a minha casa para ser sede da Religar, e aí vocês conseguem fazer um trabalho aqui, de recuperação dessa minha gente? Então é um trabalho pequeno, não governamental, mas que envolveu pelo menos a construção de 7 poços ali. E esses 7 poços deram mais autonomia para o sertanejo. Você falou um negócio que ficou na minha cabeça, a Europa ajuda a África, e o Brasil, tem que ser ajudado pelo próprio brasileiro. O que que falta para que a gente tenha, porque nós temos situações no Brasil, você mesmo falou que o Brasil é quase que igual à África, né. Eh, a gente precisaria de ajuda externa também, de alguma forma, ou basicamente as nossas empresas teriam capacidade por si só de estender a mão para projetos como o de vocês, ô Marcelo? A primeira coisa que eu penso, Alex, e vejo, é que o Brasil, na verdade, não é igual à África, mas o Brasil tem Áfricas. E tem Áfricas em, bom, em uns 100 número de lugares, aonde nenhuma esperança de desenvolvimento, de melhora educacional chega, onde a mortalidade infantil é maior. Então, o que acontece com o Brasil, diferente da África, é que o Brasil é desigual. Ele é desigual. A África não é desigual. A África, o problema é não existe o dinheiro. No Brasil existe o recurso. Então, por isso eu penso que se o Brasil se envolvesse de algum modo com ajudar o próprio Brasil, a gente obviamente, estaria numa outra situação. No meio da seca, o que fez a gente começar a trabalhar lá, é porque tinha um sertanejo, Alex, que tinha 5 filhos e a esposa, dependentes dele obviamente, e o gado foi morrendo. Então ele pegou o último e amarrou com cordas para o bichinho ficar de pé. E aí não cair pressão e não morrer, como costuma acontecer, para tentar mantê-lo até que ele conseguisse, alimentar e hidratar. Até que o gado morreu, morreu de pé. O sertanejo desesperado, isso é uma história de verdade, aconteceu em 2013, ele pegou as próprias cordas e se suicidou, essas com as quais ele amarrou o último bichinho. Então veja que agora a gente tem uma viúva e 5 filhos, e o cara que se suicidou porque se achou indigno de considerando que não trazia mais recurso para casa. Obviamente essa é uma ocorrência que não acontece o tempo inteiro, mas que nós passamos a fazer? A ensinar, veja, pedagogos, artistas, passamos a ensinar as mulheres do interior de Pernambuco a pintar, fazer quadros. E elas desenhavam os quadros, nós levávamos para Recife, na capital, e restaurantes, empresas compravam os quadros, sabendo que estavam fazendo isso para potencializar ali uma família no interior. 6 horas de viagem de Recife para dentro. E aí, quando chegava o recurso, você não acredita, às vezes pouco, mas quando chegava nas mãos dela, era a primeira vez que ela estava produzindo dinheiro. Então, a gente chegou em algumas casas tão pequenas, feita ali de pau a pique, como as africanas, e ela tinha trans a casa ocupava agora um quarto, porque ela transformou tudo em ateliê.
E ela começou a pintar, pintar, pintar. Também mudou aquele esquema do marido e da mulher, porque de opressão, e de violência, como de fato acontece muito, porque ela conseguiu alguma emancipação financeira. Ela cresceu, ela se empoderou. Ela também trazia dinheiro para casa. Então isso, veja, com um trabalho simples, um projeto simples, de gente que não tinha nenhuma perspectiva. Aí você olha para aquilo e fala: "Vamos esperar o Estado chegar aqui?". Então tem 2, você pode tomar essa atitude, né, e reclamar a vida inteira, ou você pode fazer alguma coisa. Você acha, vendo que você viu o Brasil afora, que, guardadas as devidas proporções, há algo semelhante aqui no Brasil? Tipo, uma vontade de manter uma parte da população nessa condição de miserabilidade, até para que elas possam, exigir menos em contrapartida aos direitos que elas têm, enfim, para serem mais submissas às pessoas que, eh, são, digamos assim, donas de determinadas regiões. Você acha que a gente chegou nesse ponto ou não, ô Marcelo? Eu acho que a gente está nesse ponto há muito tempo. Você pode ver, quem estuda a história brasileira, o colonialismo e o voto de cabresto. Assim, desde aí até hoje, por exemplo, o Brasil precisar levar caminhões-pipas para o interior do Nordeste. Meu Deus do céu, o potencial que a gente tem de transformar o semiárido num lugar aonde não precise mais todo mundo morrer em função da seca, ou perder o gado, ou perder a agricultura, por que será então, né, que esses lugares com tanto recurso seguem mantidos exatamente como há 50 anos atrás? Então tem a ver com uma herança política, de manutenção da necessidade, para que nós nos façamos importantes, né, e nós, quase sempre, o agir político independente da ideologia partidária. Claro, guardadas as proporções, que tomando em conta as exceções, e o pessoal que é idealista, existe muita gente idealista no mundo ainda. Existe, Alex, muita gente boa no mundo ainda. Muita gente, assim, que não pensa em si apenas. Muita gente que está disposto a doar a própria vida em função disso para sempre. Esse pessoal tinha que ser apoiado. Eu vi dentro da África que o dinheiro enviado à África não vai para a África. O dinheiro que o mundo manda para a África tem muito mais a ver com manter os projetos à África do que a própria África. Então o dinheiro que vai para a África é assim, você constrói o prédio contra a fome, aí chega mais dinheiro, aí você contrata os funcionários contra a fome, aí chega mais dinheiro, aí você melhora a infra da ONG, ou da associação que ela estiver, para que ela trabalhe contra a fome. A fome mesmo, essa daí não é cuidada. A não ser, assim, quando se faz pequenas incursões à fome para que se veja que você está resolvendo. Então se escolhe um cenário de fome. Aquele cenário é mudado num teatro solidário. Então por isso que eu chamei de ciclo do mercado da solidariedade, porque eu vejo, e é o tempo todo, e ele existe. Como desviar dele? Você precisa escolher associações que você confie, você precisa escolher onde você coloca o seu dinheiro. Mas Alex, se porque o mundo é assim, e se porque a filantropia é um mercado, eu não fizer nada, eu só estou me justificando e me desculpando. Deixa eu mostrar aqui nessa nossa câmera que é mais próxima, a primeira página, ou a capa, como, deixa eu tirar o dedo da frente aqui, pronto. Dando para ver aqui, ó, menino dando uma estrela, fazendo o seu malabarismo, aqui os nomes dos autores, e aqui, portanto, editora Grafar nos Abismos da Esperança. Dá para comprar online também, né? Quem puder comprar pelo próprio site, chama www.ongreligar.com. É bem simples. Ali tem o link livro, a pessoa clica e igual qualquer venda por internet, né? Coloca seus dados, seu endereço,
O livro custa ali R$ 58. Além de uma boa leitura, significativa para a vida, eu diria inesquecível mesmo, conforme os feedbacks que a gente tem recebido, eu, Tatiana, Gito, pessoas escrevem quando elas leem. E, a despeito disso, o livro tem uma finalidade que é um sonho que eu carrego. Eu estava fazendo minha tese de doutorado e ela é em ciência, né. Eu sou de biológicas, então obviamente a tese é de ciências e eu estou ali no computador, nos buscadores científicos e por alguma razão eu errei as buscas, caí nas coisas de humanas, de sociologia, de antropologia, de pedagogia, de psicologia, e me interessei por ler, em especial, alguns artigos que falam da importância dos brinquedos coletivos, dos parques infantis, eh, e dessa importância na mudança de qualidade de vida da criança. Aí eu: "Caramba, eu vou ler isso aqui". Eu me vi lendo esses artigos, dizendo que a qualidade das crianças, em conclusão, né, eles aplicam um monte de questionários locais, fazem exames médicos, depois submetem essas crianças aos brinquedos coletivos, e passado um período eles voltam e fazem de novo todos os questionários, mãe, pai, criança, e fazem exames novamente, e é inacreditável o que um parque infantil é capaz de fazer com as crianças. A questão cognitiva, você Na disse. questão cognitiva, na questão imunológica, na questão de, resolução de traumas, na questão de melhora do perfil de socialização. Então, quando você tem crianças como as nossas, veja, elas são crianças, todas as nossas crianças fugiram da guerra. A guerra, e a gente tem ali o nossa casa de acolhimento. É um orfanato de fato, porque essas crianças, ou elas se perderam dos pais, ou elas perderam os pais no processo de fuga dos vilarejos. Então, são essas crianças que a gente tem. Você imagina psicologicamente o nível de afetação delas. Então, elas estão agora na escola, porque tem escolas construídas pela ONU dentro do campo. Não falta comida também ali. Essas crianças, elas são alegres, elas são felizes, elas correm. Tem depósitos imensos do Unicef ali dentro, que recebe comida do mundo inteiro. O problema lá, por que as crianças têm a taxa de mortalidade infantil é tão alta? Porque ninguém resolveu o fato de que a água é insalubre. Eu ia falar isso. Eu me lembro de uma propaganda, caramba, não sei, de um institucional, um break que a gente rodava até aqui na rádio, falando exatamente isso, a quantidade de crianças que morrem no mundo por não ter acesso à água potável. Sim, é É impressionante. impressionante, né. Elas vão buscar longe um balde de água contaminada. Então vai Pra não começa morrer de sede. para não morrer de sede, obviamente, e começam os processos de disenterias, desnutrição. Então, de repente, você vê a criança febril, aquela mesma criança que um dia antes estava na maior alegria pulando, e falando com um agente humanitário lá, eu falei para ele: "Puxa, a gente tem que pensar depois em algum ofício para quando essas crianças se tornarem adolescentes, se tornarem jovens, algum ofício profissionalizante, para eles poderem se potencializar, sair daqui, trabalhar, estudar". E ele me falou uma coisa muito, assim, trágica, né, porque ele disse: "Marcelo, não precisa se preocupar com isso não. Não precisa se preocupar com o que vai acontecer com elas depois, na juventude". Eu falei: "Por que, rapaz?". "Eles não chegarão lá". E eu olhei para aquele mundo de criança ao redor, sob este vaticínio, sobre esta péssima profecia, sob esta má perspectiva de que elas não chegarão lá, e ao mesmo tempo que eu fiquei extremamente triste, ao mesmo tempo eu pensei: "Pelo menos as nossas", isso foi em 2017 que eu ouvi. Falei: "As nossas crianças, elas chegarão lá sim. Elas vão chegar lá. É uma gota no meio desse oceano de morte, mas elas chegarão lá, a gente vai dar um jeito delas chegarem lá". Então veja, já são 5, 6 anos, e a maioria delas estão se fazendo adolescentes agora. Da generosidade de muita gente, elas têm escola, elas têm roupa, elas têm comida, elas têm água. Nós abrimos um poço ali.
eu fui ajudado aqui por um companheiro aqui na cidade, Dr. Zé Márcio, que é dono da clínica Implante Vida. E aí abrimos um poço. Eu quero pegar o dinheiro do livro, e nós vamos levar para lá. E nós vamos construir um grande parque infantil, bem colorido. Não, agora, o presidente da Religar na Espanha desceu a Uganda e já separou o lugar. Nós já temos o chão na qual aquilo vai ser feito. E agora falta vender mais livro para então poder ir e de fato fazer. Mas um dia a gente vai mostrar para todo mundo que ajudou, porque nunca aconteceu o contrário. A gente nunca fez algo, falou algo que depois não foi e não fez de fato. Então um dia a gente vai estar lá e todo mundo vai ver as crianças brincando nesse tipo de brinquedo que não existe lá. Pois é, inclusive, a gente sabe que a criança, no Brasil, muitas vezes, ela precisa trabalhar desde cedo, né? Quando a gente fala, o lugar da criança é na escola, o lugar da criança é brincando, porque é isso que vai torná-la um adulto mais saudável, inclusive no aspecto psicológico, até pelo que foi reforçado aqui pelo Marcelo, né? Com capacidade de resolução de problemas e tal. Se isso faz diferença para as nossas crianças aqui, no dia a dia, aqui em Santos, imagino, para uma criança na África, como disse aqui o Marcelo, que não tem perspectiva de sequer chegar aos, sei lá, 20 e poucos, 30 anos de idade. Quem quiser entrar em contato de alguma forma para ajudar, de alguma maneira, enfim, fica à vontade aí para suas considerações finais. Quero dizer que o livro também está aqui na livraria Realejo, em Santos. A Realejo é ali do nosso amigo Zé Luiz Tarrana, que é ali no Gonzaga, próximo à Praça Independência. E quem quiser ajudar a Religar, a partir deste próprio site é possível, ongreligar.com. No mais, a nossa vontade é de doar e de se doar. Quem não se doa não terá sentido para a própria vida. Porque vou te falar que, apesar dos próprios prejuízos pessoais, sempre, nada nunca me faltou. E se faltar, você tem que encarar e seguir. Mas minha profissão me sustenta, nunca meu sustento teve relação com a ONG, na ONG eu entrego, da ONG eu não tiro, e assim tem sido com os demais. Esses autores do livro, Tatiana Jorge está na correria dela de jornalista, de apresentadora de TV. O Gito está lançando o livro em todo o interior de São Paulo e agora e depois Anápolis e então Goiânia. Minha mensagem é que você encontre uma oportunidade de doar, porque doar não é uma oportunidade só para quem está recebendo, é uma oportunidade para quem está dando.